A grande mídia nacional desempenhou um papel fundamental para o golpe que vem se desdobrando aqui no Brasil, assim como ocorreu em outros momentos da nossa história, como, por exemplo, no caso do golpe militar de 1964, ela realizou um papel fundamental. Que papel é esse? É um papel de manipulação. É um papel de construção de uma narrativa, construção de um discurso, no qual todos aqueles agentes que pertencem ao governo ou que estão associados aos partidos de esquerda, eles exercem um papel de corrupção, um papel de ineficiência, de tal forma que se cria no imaginário do cidadão, da população, a ideia de que todos os problemas do país, ou todas as mazelas nacionais, decorrem da atuação desse governo, e isso vai criando um clima de instabilidade no país, vai criando um discurso de ódio, vai abrindo espaço para que políticos de uma natureza de extrema direita tenham espaço entre as pessoas e com isso ajude a criar toda uma cultura voltada ou baseada em achincalhar, em desmoralizar, em desvalorizar tudo que esse governo vem fazendo ao longo de seu mandato. Isso, então, foi algo fundamental dentro desse processo. Naturalmente que a gente não pode afirmar que foi apenas a grande mídia que foi responsável pelo estado de coisas que nós temos atualmente, mas ela é um pilar fundamental dentro desse processo. Então, a gente poderia citar como exemplo o fato de que a grande mídia nacional escondeu da população o fato de que a crise econômica que nós estamos passando, ela não é uma exclusividade do Brasil. Ela está ocorrendo em outros países e vem ocorrendo há vários anos. Há exemplo de países que têm tradicionalmente uma economia mais estável, como o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal. Todos esses países vêm passando por uma crise econômica, cada uma dentro de sua proporção, mas a grande mídia nacional ela vem passando a ideia de que o que está ocorrendo no Brasil é em decorrência da ineficiência e de uma corrupção que seria praticada apenas por esse governo, como se até então nunca tivesse ocorrido nada semelhante aqui no nosso país. Dentro disso tudo aí, a gente percebe, por exemplo, o que ocorreu após aquela votação do impeachment no Congresso Nacional, o papel da grande mídia internacional, que interpreta esse momento de uma maneira diferente e identifica os abusos dessa mídia nacional na cobertura dos fatos. A gente percebe também que a mídia alternativa no país, como, por exemplo, os blogs, as redes sociais, o cidadão que pontua ou coloca suas opiniões, tem realizado um papel de preencher um vácuo deixado pela mídia nacional, que é o de oferecer um contraponto, que é oferecer uma outra perspectiva e, com isso, as pessoas poderem perceber que há outras maneiras de se analisar o momento que nós estamos atravessando e, com isso, poder decidir se esse governo, de fato, ele é tão mal como estão colocando ou se há muitos pontos positivos e que devem ser colocados de maneira clara e, com isso aí, eles possam, então, apoiar ou não apoiar esse processo
que está em curso atualmente no Senado. Então, o que a gente percebe mais forte nesse processo todo é todo um esforço por parte da grande mídia no sentido de desmoralizar o governo. Então, foi esse o grande papel que a grande mídia ela pôde executar ao longo desse tempo. E isso foi feito principalmente pela concentração de matérias, de notícias, sempre com viés negativo na atuação do governo, seja pelo lado, como coloquei, de uma atuação incompetente ou de atos de corrupção de determinados agentes ligados ao governo. E, por outro lado, por uma minimização dos atos de corrupção ligados a governos da oposição ou de outros fatos negativos ligados aos outros partidos. Então, isso cria na cabeça do cidadão a ideia de que esse governo ele é o grande vilão, não só esse governo, mas todos os partidos ligados a ele, eles são o vilão que atrasa o país e que é responsável por todos os problemas, quando a gente sabe que isso não é verdade, que o cenário ele é muito mais complexo. Há, obviamente, pontos negativos neste governo, como haveria em qualquer outro governo, mas que nós não podemos deixar de analisar, de olhar, de reconhecer que há sim muitos pontos positivos e que esse processo que tem se chamado de impeachment, ele é, na verdade, um grande golpe na democracia brasileira.